Ele está à frente da maior produtora de aço. O Histórias Empresariais recebe hoje Jorge Oliveira, CEO ArcelorMittal Aços Planos América Latina. Como é que é a história dessa empresa tão importante para a economia do Espírito Santo? É um prazer estar com você aqui, Rafael, e a nossa organização aqui no Espírito Santo, a ArcelorMittal Tubarão. Nós vamos completar em 30 de novembro desse ano 40 anos de operação aqui no Espírito Santo. Nós começamos, a definição do projeto foi na década de 70, construção final da década de 70, início da década de 80, e iniciamos a nossa operação em novembro de 1983. Então é um ano importante esse ano de 2023, com o nosso aniversário. Nós começamos como uma empresa estatal, era um grupo brasileiro chamado Siderbras, que organizava as várias siderúrgicas, e no nosso caso nascemos como uma parceria entre o governo brasileiro, uma empresa do Japão, chamada Kawasaki na época, e uma empresa da Itália, Italimpiante. Começamos a nossa operação, em 1992 passamos pelo processo de privatização, o que trouxe para a gente uma nova fase muito importante de investimentos dentro do Estado do Espírito Santo. Naquela época a gente tinha uma capacidade de produção de cerca de 3 milhões de toneladas, e progredimos ao longo do tempo até 2007, com o último projeto de expansão de capacidade para 7,5 milhões de toneladas. Nesse período, após a privatização, em 2004, nós nos transformamos no Grupo Arcelor, que é um grupo europeu que adquiriu a Companhia Siderúrgica de Tubarão na época, e em 2003 nós nos transformamos em ArcelorMittal, com a família Mittal, de um grupo siderúrgico também europeu, que adquiriu a Arcelor, e nós passamos a ser ArcelorMittal desde 2006. Hoje a ArcelorMittal ela é responsável responde por 13% de toda a riqueza do Espírito Santo, 13% do PIB capixaba. E quantas pessoas trabalham hoje na ArcelorMittal? Esse estudo foi feito por economistas do Estado, né, da Universidade Federal do Estado do Espírito Santo. Esse impacto foi comprovado. E a gente, entre diretos e indiretos, a gente emprega cerca de 10 mil pessoas aqui em Vitória. Maravilha. Só para o nosso público entender bem, a ArcelorMittal é uma companhia siderúrgica. Ela produz aço. Queria que o senhor falasse um pouquinho desse modelo de negócios assim, de uma forma simplificada, para as pessoas entenderem o que é exatamente a ArcelorMittal. A gente é uma produtora de aço, o aço faz parte da nossa vida, o aço está no automóvel que a população usa, está na geladeira, está no eletrodoméstico de uma forma geral, o aço está nas construções, nos galpões, nos edifícios. Então o aço faz parte da nossa vida, e a produção de aço é um processo de transformação de minério de ferro. No caso da nossa organização aqui no Espírito Santo, o minério vem de Minas Gerais, e a gente também compra pelota aqui do nosso parceiro Vale, aqui na Ponta de Tubarão. Esse minério de ferro, na forma de minério ou na forma de pelota, ele é transformado em aço, ou seja, o processo que a gente tem que retirar o óxido que tem. O minério de ferro é ferro, cerca de 60%, e os outros 40% é óxido. Então nós temos que separar o ferro do óxido. Isso é um processo que a gente faz um processo de reação química e transforma o minério de ferro em aço para aplicação nos vários segmentos, como o setor automotivo, setor de eletrodoméstico, máquinas agrícolas, e nos vários setores consumidores de aço. Então tem todo um processo de agregar valor ao aço. O aço ele é produzido e depois ele é encaminhado para outros processos, e tudo isso gera uma atividade econômica e gera emprego. Né? Com certeza. Quando esse PIB gerado pelo impacto nosso, só esse ano, por exemplo, até o momento, a gente já fez compras no Estado do Espírito Santo de cerca de 3,7 bilhões de reais. Bilhões de reais. Isso é mais ou menos 80% da nossa demanda de materiais e serviço, por exemplo, para dar uma dimensão do impacto que é isso. Isso está fazendo o quê? Gerar economia, gerando emprego, não só diretamente dentro da nossa organização, mas gerando economia. As nossas compras, elas permeiam aí a maioria dos municípios do Estado do Espírito Santo. A gente compra onde o Estado tem aquilo que pode nos servir, a gente compra não somente na Grande Vitória, né? É na Grande Vitória e em qualquer outro município que tenha algo que atenda ao nosso processo. A ArcelorMittal está presente não só no Espírito Santo, como em vários outros estados, e concluiu recentemente, não tão recentemente assim, mas num passado agora bem recente, uma nova unidade em Pecém. Isso
Foi muito ventilado sobre isso viabilizar o investimento em um novo laminador aqui no estado, que é justamente esse que produz o aço mais fininho, né? O laminador de tiras a frio. A ArcelorMittal está estudando a viabilidade desse projeto no estado. É isso, queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito. A gente está concluindo um investimento agora em Santa Catarina, que é o último passo de expansão na nossa operação lá em São Francisco do Sul. Nós vamos ter um crescimento lá de capacidade de cerca de 1,5 milhão de toneladas para 2,1, 2,2 milhões. Aquele site se esgota. A gente, nos nossos estudos que estamos fazendo, numa visão de longo prazo, uma coisa que é importante citar, nós acreditamos que o Brasil vai continuar na sua rota de crescimento. A gente não consegue estimar o tamanho desse crescimento, mas a gente entende que esse crescimento vai precisar de aço. Então, a gente está numa fase de estudo, a gente espera ter uma sinalização da viabilidade desse estudo nos próximos meses, espero que ainda ao longo desse ano, para entrar no processo de aprovação. Então, a gente está num debate e a ideia é ter uma laminação a frio com produtos revestidos, ou seja, uma galvanização também aqui no Espírito Santo. A ideia é instalar aqui e é um projeto que a gente enxerga ele está operando em torno do ano de 2027. Logo, né? Em se tratando de um grande projeto, já é um prazo bem curto. É um prazo curto e esse projeto ele tem um potencial de alavancagem de uma série de novos negócios dentro do estado do Espírito Santo. Só assim, para o público entender, o laminador de tiras a frio, ele elabora o aço de uma forma que ele pode ser usado, por exemplo, para fabricar um fogão, uma geladeira, um carro. É mais ou menos isso. E a galvanização? O que é esse projeto, esse processo? A laminação a frio, por exemplo, aqui em Vitória hoje, na ArcelorMittal Tubarão, a gente produz a bobina laminada a quente. Então ela tem uma espessura aí que pode variar de 1,5 milímetro até 19 milímetros, para várias aplicações. Essa parte mais fina da bobina quente, ela precisa passar para determinadas aplicações para um afinamento da sua espessura, para trazer espessura aí da ordem de 0,3, 0,4 milímetros. Aí é um processo de laminação a frio. Ele é um processo de rolo de laminação, onde você faz a prensagem de forma contínua, você faz o afinamento no material e você pode aplicar o laminado a frio direto, por exemplo, na geladeira. É um exemplo que você citou. E esse mesmo produto laminado a frio, ele tem um processo à frente de galvanização que é fazer um revestimento. Ele passa num banho mesmo líquido, por exemplo, de zinco, para o quê? Aumentar a vida útil, por exemplo, a resistência à corrosão. Então, a chapa que está exposta no automóvel, por exemplo, aquela chapa que no passado começava o que a gente chamava de enferrujar no passado, que é um processo de corrosão, hoje essa chapa no automóvel dura 5, 10 anos sem processo de corrosão. A galvanização trouxe este passo tecnológico, como, por exemplo, a aplicação na chapa exposta do automóvel. Acho que é um exemplo bem clássico. Os mais antigos devem se lembrar, eu lembro que lá em casa, o carro do meu pai, ele falava, o meu carro está com podre. É isso aí. Está com podre. Aí era a alegria do lanterneiro que ia lá, tinha que lixar, polir, passar massa, né? Agora esse processo aí se tornou um pouco mais difícil de acontecer. Esse aço novo, inclusive tem um novo produto da Arcelor, eu não vou arriscar aqui a marca, mas tem uma marca, inclusive, registrada, que é de um aço mais resistente. Ele já está sendo usado nos novos veículos aqui no Brasil. Nós temos para os novos veículos, o produto galvanizado para os novos veículos, ele já é um produto que já tem bastante tempo no Brasil. A gente desenvolveu o produto novo no Brasil nos últimos anos para aumentar a segurança do passageiro. Sim, isso. E um produto mais leve que reduz o impacto de emissão de CO2. Então, ele é mais leve, menos CO2. Ele aumenta a segurança do veículo, porque ele tem características no produto que, mesmo mais fino, para ser mais leve, ele resiste melhor ao impacto. Então, ele trouxe mais segurança e com viés de menor pegada de carbono. Nós estamos trazendo no projeto, que é a expansão que se conclui no final desse ano lá no Sul, que é um produto novo chamado Magnelis, para aplicações diversas, que ele tem uma característica que, por exemplo, vai fazer uma defensa metálica, o guardrail das estradas. Você tem que fixar, furar a peça para você encaixar uma na outra. Esse produto ele contém magnésio nele e ele
autoimune. Ele bloqueia aquele ponto que vai gerar uma corrosão. Então, ele é uma novidade, é um produto patenteado do nosso grupo, já em larga escala operando na Europa, e nós vamos estar inaugurando nos próximos meses aqui no Espírito Santo, para fazer grandes silos metálicos, onde você tem furo para poder fazer a solda de uma chapa na outra. Todos aqueles furos com esse novo produto, ele se autocontrola. Ele elimina o processo de corrosão, por isso que eu chamo de autoimune. Ele se controla. É uma novidade. Perfeito. Essa questão da sustentabilidade, né, do CO2 é algo que eu gostaria de abordar, vamos abordar aqui, mas antes eu não posso perder a oportunidade de perguntar sobre esse laminador de tiras a frio. Se for aprovado, se nós formos abençoados aí com esse projeto, quando que começa a instalação, a obra? Esse é um processo que, se tudo caminhar como nós estamos conduzindo em termos de tempo, a gente tem a aprovação final do investimento. A primeira etapa é aprovar a viabilidade. O dono vai chegar, vai em frente. Receber em frente, eu monto o estudo já com orçamentação, com cotação da tecnologia que vai ser. Aí tem um processo de aprovação que deve acontecer nessa direção do tempo que eu estou estimando, no segundo semestre do ano que vem. Isso acontecendo no início de 2025, começa a obra efetivamente. Aí é mais ou menos 2 anos e meio de obra, por isso eu 2027. Chego lá no 2027. É um projeto que, além de criar empregos, não só os indiretos nas obras, também vai criar empregos diretos, acredito. Com certeza. E eu, assim, tem um número estimado de empregos? É precoce afirmar nesse momento, porque nós não definimos a tecnologia. Mas algo em torno aí de 250 a 300 empregos, acredito que deve na operação. Na operação, entre diretos e indiretos, na operação do dia a dia. Na obra vai... Também é precoce estimar, mas na obra, no pico, com certeza passa de 1.000, 1.500 pessoas. Vamos ficar na torcida e também porque um projeto como esse, pela proximidade, né, se houver a laminação, tende a atrair indústrias que vão usar o aço para fabricar os seus produtos. A probabilidade disso acontecer é muito grande, porque hoje, por exemplo, nós trazemos o material do Santa Catarina. Nós vamos estar produzindo isso aqui. Então, daqui, do norte a sul do estado do Espírito Santo, nós estamos falando de 200 quilômetros no máximo. Se pegar a BR-101, tem 450. Nós estamos aqui a 200 para norte, 200 para sul do estado. Então, o produto está numa logística totalmente favorável, o que é, de fato, competitivo e atrativo para as indústrias virem para o Espírito Santo. Isso pode atrair indústrias que vão desde eletrodoméstico até montadora de veículos. A verdade é assim. Nós temos já Marco Polo. Sim. Aqui no norte do estado, por exemplo, isso é... Ela usa o aço... Ela usa aço plano nosso e também de concorrente, mas ela usa. Se ele estiver sendo produzido aqui, essa atração aumenta, né? Com certeza. Bom, vamos agora então dar um passo aí para falar um pouquinho da questão da sustentabilidade. A ArcelorMittal tem feito alguns investimentos para melhorar a qualidade dos processos, para diminuir o impacto aí no meio ambiente. São investimentos robustos, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso. O nosso plano de investimentos, aí, acordado com o Ministério Público, com o Governo do Estado, Secretaria de Meio Ambiente e o Instituto Estadual de Meio Ambiente aí, em 2018, está em plena carga e na sua fase final de implantação. Estamos falando de quase 2 bilhões de reais em todas as etapas do nosso processo, buscando mitigar o que vem dando resultado. A gente até criou na nossa organização o programa Evoluir, que é um olhar diferente para o tema, né, da qual o acordo ele faz parte desse programa, mas o importante do programa é mudar a forma de abordar o tema, e a gente vê a nossa equipe, que é o meu melhor capital, é a minha equipe, totalmente motivada à melhoria contínua e fazer disso aí mais um passo de sucesso na nossa organização. Perfeito. Sobre equipe ainda, ontem eu tive a felicidade de participar de um evento no qual um gestor da Arcelor sinalizou para as empresas que fornecem produtos e serviços que elas precisam apostar na diversidade. Elas têm que ter pessoas diferentes nos quadros delas para que haja sucesso aí na relação com a ArcelorMittal. Se essa é uma diretriz
para as empresas fornecedoras, acredito que seja também para a própria ArcelorMittal. Com certeza. Uma coisa que é importante ficar clara para todos nós. O que nós sabemos fazer é cuidar de gente. Uhum. Nós cuidamos das nossas pessoas, de fato, com carinho e buscamos que os nossos parceiros façam o mesmo. Porque o princípio básico disso é respeitar o ser humano. Respeitar não importa o nível de diversidade, de raça, de gênero, qualquer tipo de diversidade. O respeito ao ser humano gera confiança. Se você confia, você consegue dar o próximo passo, que é ter transparência naquilo que se faz. E a gente se motiva, trabalha integrado, inova. Então, a diversidade, ela tem que estar atrelada ao negócio. E se você tem respeito, o próximo passo da diversidade, o Brasil é diverso, né? Uhum. Nós temos vários tipos de diversidade. Mas o mais importante é que o respeito traz a inclusão. Uhum. A gente incluir as pessoas, nós temos como grupo no Brasil, nos 4 pilares da diversidade, de gênero, de raça, de pessoas com deficiência, LGBTI+, todos eles nós temos frente de trabalho nisso, temos voluntários, mais de 1.300 voluntários engajados com essa tendência. É uma coisa nova, mas uma abordagem onde o respeito prevalece, a inclusão se torna mais sustentável e verdadeira. É dessa direção que a gente trabalha e é isso que a gente busca para todos que estão ao nosso redor, seja ele a nossa equipe, seja ele os nossos parceiros. Foi isso que o Jorge Adelino mencionou ontem. Verdade, exatamente isso. E queria, assim, entender, isso funciona como um programa, tem cota, é um programa para valorizar? Por exemplo, eu já vi que algumas empresas, eu não tenho certeza se é o caso da ArcelorMittal, tem, por exemplo, algumas vagas nos conselhos que são destinadas somente para mulheres, por exemplo. Existe algum tipo de cota? Como é que funcionam esses programas? Por exemplo, em gênero, o grupo nosso no mundo inteiro tem uma meta até 2030 de ter 25% de mulheres em funções de média até alta gerência. Uhum. Nós hoje no Brasil, pegando todas as nossas operações do segmento de aços planos, segmento de aços longos e o nosso centro corporativo em Belo Horizonte, nós estamos com cerca de 18% a 19%. Uhum. Nós estamos na trilha dessa direção. Mas o mais importante de ter a meta é você trabalhar o fundamento básico. O fundamento básico é ter as pessoas entrando na nossa organização nas oportunidades de admissão. Uhum. Mais mulheres, em todos os 4 pilares. E se isso acontece, por exemplo, mulheres, nós nos últimos 6 anos crescemos a quantidade de mulheres aqui na ArcelorMittal Tubarão em 60%. Em 6 anos. Há 20 anos atrás, nós estávamos já incentivando as mulheres na indústria. Uma coisa é você ter mulheres em área de suporte. Uhum. Nós temos mulheres que trabalham em turno, na operação, na manutenção. E elas são respeitadas. Eu faço as minhas visitas na área, não só eu, trabalhando, como o Jorge botando Adelino, a mão na massa ali, na graxa. Isso, e sendo respeitada. E elas querem estar inclusas. Uhum. Então, se você pegar a mulher, colocar na indústria e dizer que ela vai fazer atividade auxiliar porque ela não pode fazer isso, não, a mulher quer ser empoderada a fazer. Então, por isso que o respeito permite a inclusão. Com certeza. Então, crescer 60% em 6 anos parece pouco, mas é gigantesco. Aí é na base. A escola, o menor aprendiz, o estagiário. E a gente está mostrando para a sociedade que é bom trabalhar na ArcelorMittal. E é bom trabalhar na ArcelorMittal. Por quê? A gente trata as pessoas com cuidado. Acho que esse é um conceito, assim, é uma fama, uma reputação que a ArcelorMittal já tem, né? Já é possuidora dessa reputação. E é importante continuar trabalhando, né, nessa iniciativa. Bom, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar um pouquinho sobre o Jorge Oliveira. Sobre a persona aqui, sobre a pessoa. Jorge, queria saber como que foi o seu início na ArcelorMittal, qual é a sua formação? Queria que você falasse um pouquinho a seu próprio respeito. Eu sou do norte do Rio de Janeiro e desde dezembro do ano passado sou cidadão capixaba. Recebemos esse certificado, esse Parabéns. título na Assembleia Legislativa, o que foi um orgulho muito grande. Então, eu sou um norte do estado do Rio de Janeiro capixaba. Então, eu vim para cá em fevereiro de 87, então estou com 36 anos e meio morando no estado do Espírito Santo. Sou engenheiro metalúrgico,
formado na Universidade Federal Fluminense, numa escola de engenharia metalúrgica em Volta Redonda, lá no sul do Rio de Janeiro. E vim para cá ainda como estatal. Lembra que eu falei que nós fomos privatizados em 92? Fazia parte então da gestão da Companhia Siderúrgica Tubarão. De Tubarão. Então, como estatal. Vim para cá, a empresa era estatal. Trabalhei em turno. Concurso público, então. Concurso público. Era por concurso na época. Olha só. Trabalhei em turno, vendo como é que é a vida da empresa, aprendendo o dia a dia, fazendo a conexão do que se aprendeu na escola para utilizar um pedaço. A gente usa muito pouco dos 5 anos, né? Porque quando você vai e foca numa determinada especialidade, você acaba reduzindo, mas tentando aplicar aí no dia a dia da empresa. Então foi 1 ano em turno, muito legal. E trabalhei em todas as áreas da empresa nesse tempo. Fiquei aqui até 2019, aí o grupo me transferiu para os Estados Unidos. Fui com a minha esposa e minhas 2 filhas gêmeas, hoje de 15 anos, fomos juntos para o estado do Alabama, ficamos lá 2 anos e voltamos para Vitória para assumir a função que estou hoje. Sou casado com a Lívia, capixaba, de Vitória, desde 24 de janeiro de 1998. Olha a memória. Temos 2 filhas gêmeas, a Gabriela e a Brunella, que nasceram em 8 de junho de 2008, acabaram de completar 15 anos, que é o presente de Deus nas nossas vidas. E as 3, e mais a minha família, a ArcelorMittal, dá a energia necessária para que a gente, a cada dia, tenha o prazer de estar trabalhando nessa organização, de estar buscando esse cuidado com as pessoas e fazendo com que a nossa equipe seja cada vez mais inspirada a construir um futuro melhor para as pessoas e para o planeta. Perfeito. E a função de CEO você está exercendo desde... No dia 30 de setembro completa 2 anos. 2 anos como CEO. Nossos planos. Perfeito. Bom, voltando a falar aqui de sustentabilidade, a ArcelorMittal tem um papel quando envolve a sociedade, né, em eventos culturais, esportivos. Temos aí como exemplo a Stock Car. Queria saber um pouquinho disso aqui no Espírito Santo, se de repente não tem alguma novidade aí para contar para a gente. Eu acho que nós temos programas sociais importantes e viemos aprimorando os programas ao longo da história, né? Eu acho que com as nossas comunidades, temos com as ONGs programas como o nosso apoio à ACACE, da qual eu fui congratulado como um dos embaixadores a partir desse ano, de março desse ano. Temos... os programas com as comunidades vizinhas a ArcelorMittal Tubarão. Estamos trabalhando, já temos quase 80% das comunidades regularizadas, com documentação para que elas possam continuar crescendo com o nosso suporte, além do nosso suporte, quase que um trabalho de profissionalização das comunidades. E uma coisa importante dos nossos programas sociais é a forma como ele é conduzido, que ele é através de editais. E nós não somos quem define os programas que vão ser apoiados para os próximos 3 anos. É sempre uma maturidade de 3 anos. É a sociedade que escolhe. Bombeiro, sociedade civil, justiça e por aí vai. Então nós somos absolutamente imparciais, o que traz transparência no processo. Então isso é a melhoria contínua. Temos os nossos programas, eles têm que ter o viés de educação, cidadania, ou interação com as comunidades. Ele tem que, as crianças que eventualmente estão em determinado programa, tem que estar na escola. Então a gente tem os pré-requisitos para fazer com que as pessoas tenham progressos na linha de sustentabilidade, né? A educação é sustentabilidade, né? A educação é a solução do futuro de qualquer nação, né? Amadurecemos os nossos programas de suporte. Temos um programa muito legal com o Instituto da Neymara Carvalho, onde também o viés da educação dentro do esporte ele prevalece. Uma atleta que tem um lado humano
além da capacidade de competir, né, da brilhante profissional que ela é, mas do lado humano, isso traz para nós a conexão com a nossa empresa. A filha dela, como bodyboarding, né, a gente tem apoiado com sucesso, através da lei do incentivo, estamos apoiando o piloto capixaba, o Hugo Sibien, na Stock Cars. E por que apoiar a Stock Cars, né? Porque a Stock Car tem o alinhamento com os valores nossos, né? Por exemplo, nós somos em segurança grau de risco 4. Precisamos ter cuidados especiais para que as nossas equipes vão ao trabalho e voltem para casa de forma íntegra para encontrar suas famílias. A Stock Car, o grau de risco do piloto num carro em alta velocidade é grau de risco 4. Então, a segurança do piloto é fundamental. Então, nós já trouxemos os pilotos aqui várias vezes para até dar palestra para a nossa equipe, participar da nossa semana de segurança, qualidade, meio ambiente, porque tudo está na conexão com os valores da nossa empresa. Isso faz com que esse suporte eles sejam, de fato, coisas que estão conectadas com o dia a dia da empresa. Então, são exemplos que nós temos aí de suporte, no caso o esporte, a Cássia é uma coisa brilhante aí de combate ao câncer infantil, né? Temos um colega, o Quino, que é um garoto de Guarapari aí, que é o meu guru, que eu chamo ele do meu guru, que ele aos 9 anos de idade, ele é cadeirante, e ele falou aos 9 anos de idade uma frase: nunca desista, nada é impossível se você acreditar. E essa frase entrou na nossa jornada e pouco tempo atrás, além de eu encontrar com ele na casa, eu encontrei, ele esteve lá nos visitando e nós relembramos a frase dele há 9 anos atrás e agora fizemos até uma gravação e externamos isso aos nossos empregados todos para mostrar a conexão daquele garoto que é muito inteligente e passou em primeiro lugar no vestibular da UFS para Ciências Contábeis. É uma grande Então, motivação. isso, por exemplo, é uma inspiração, né? O Quino é uma inspiração para todos nós. E temos várias iniciativas de sustentabilidade, temos o Projeto Tamar, que é a proteção das tartarugas marinhas controladas, sua saúde, tagueadas para que elas vão visitar o mundo e voltam para cá para se alimentar, passear aqui no encontro das águas, que eu chamo, né? A gente usa a água do mar para refrigerar as nossas caldeiras de geração de energia elétrica. São 50 mil metros cúbicos por hora de água. Quando essa água retorna um pouquinho mais quente para o mar, quando encontra a água do mar, ali forma um ambiente de algas marinhas. E isso é saudável, além delas gostarem, é saudável. A gente faz o exame médico nas tartarugas. Temos o projeto Caimã, de proteção do jacaré do papo amarelo. Nós temos mais de 4 mil tartarugas controladas, que vão e vêm. Temos quase 600 jacarés do papo amarelo dentro das nossas 7 lagoas preservadas. Nós temos na nossa organização 3 milhões de árvores plantadas, desde o nosso nascedouro. Então, isso tudo são exemplos de cidadania, de conexão com a sociedade, de fazer o amanhã melhor do que hoje, né? Retomamos, depois do Covid, o programa de visitas para os jovens de escola primária, ensino fundamental, universidade. Colocamos aqui no Espírito Santo, inaugurada 2 anos atrás, vai fazer em setembro, primeira planta de dessalinização de água do mar do Grupo ArcelorMittal, que está em mais de 60 países. Está aqui em Vitória, colocando o Espírito Santo na vanguarda de trazer uma tecnologia, a segunda do Brasil, que é a primeira em Fernando de Noronha. A água sai 100% potável? Ela sai, inclusive não pode beber porque ela elimina os minerais todinho, né? Para ela se transformar em potável, você tem que adicionar minerais. Adicionar o mineral. Então, o processo de limpeza está lá aberto para visitação. Ela sai desmineralizada. Desmineralizada. Entendeu? Isso faz parte de quê? Da gestão hídrica. Um programa tão importante que o governo tem trabalhado, nós temos trabalhado. Reduzimos o consumo de água do Rio Santa Maria antes dessa planta em mais de 33% nos últimos 5, 6 anos. E com essa planta, a gente adiciona mais segurança que, em caso de crise hídrica, essa água, essa participação dessa planta libera água para a sociedade do Rio Santa Maria. Então, tem uma série de coisas. O programa de proteção da nascente do Rio Santa Maria, com o Ministério Público, com a Secretaria de Agricultura, lá, isso aí está recuperando nascentes do rio, onde os proprietários têm que entender e concordar, e a gente faz acesso de mobilidade através de um coproduto chamado Revsol, que faz parte do programa Novos Caminhos,
doamos mourões para cercar nascentes. Então, é um programa rico e de sustentabilidade, para citar alguns exemplos aqui para você. Perfeito. Bom, mudando um pouquinho aqui de assunto, vamos falar um pouquinho de mercado de trabalho. A gente tem visto apelo de muitas empresas que têm muita dificuldade de encontrar profissionais. A ArcelorMittal, ela consegue, de maneira geral, preencher seus quadros com facilidade ou, para algumas funções, ainda é difícil encontrar gente qualificada e interessada? A gente não tem problema, eu acho que o Estado tem avançado nisso, né, na educação, é um destaque que a gente tem que deixar registrado. Eventualmente, algumas especialidades que não têm formação no Espírito Santo, que eu diria que hoje deve ser quase zero. O curso que eu fiz no passado não tinha aqui, hoje tem já de muito tempo, a engenharia metalúrgica, por exemplo. E a gente tem acesso, fizemos um programa com a Prefeitura da Serra, por exemplo, de capacitar os professores a ensinar de disciplinas ligadas à tecnologia, ciências, de tal sorte que aumenta ainda mais a oferta desses profissionais, né? Então, a gente tem facilidade, atratividade e recebe essas pessoas com carinho. Então, eu diria que a gente não sofre com esse problema por aqui, não. Alguns setores têm muita dificuldade de encontrar, sobretudo aqueles que dependem de profissionais mais jovens. A relação com essa nova geração, né, da empresa é natural, é positiva? Existe alguma mudança nessa nova geração que está chegando agora de mercado de trabalho que requeira uma nova forma, uma nova visão do gestor? Uma coisa que eu continuo defendendo muito na nossa organização, que o ambiente de trabalho faz o seu processo de retenção crescer muito. É que a gente tem o ambiente onde o respeito prevalece, um ambiente de família, de cooperação. Obviamente que os jovens, eles são mais, têm mais mobilidade, né? Por serem jovens, eu acho que a retenção natural deles é menor do que era no passado, para os jovens do passado. Mas isso é evolução natural da humanidade. Mas o ambiente que a gente tem dentro da empresa, que a gente cria no dia a dia, de diálogo, eu faço reunião, por exemplo, de receber os novos empregados. Eu conto a minha história para eles. Isso é uma coisa que eu trouxe de um aprendizado nos Estados Unidos. Faço isso desde janeiro do ano passado. E você vê o depoimento dos jovens que estão entrando, da importância de conexão disso, de conhecer a alta administração da empresa no primeiro dia de trabalho, no segundo dia de trabalho. Então, são coisas que a gente vai também se redesenhando para atrair e fazer com que essas pessoas tenham o prazer de trabalhar conosco e pensem duas vezes antes de conseguir outra oportunidade, né? A gente está num processo de neoindustrialização, o advento da indústria 4.0, novos equipamentos, novas tecnologias. E existe aí, né, um fantasma da substituição de empregados por máquinas, por exemplo, que já foi meio que desmistificado. Na verdade, é uma transformação. A Arcelor, ela já tem um processo muito automatizado ou é algo que deve ocorrer no futuro? Não, nosso processo é bem automatizado, e todos os novos processos vêm com o seu nível de automação e automatização necessário para dar continuidade ao processo. Nós temos nosso programa de inovação, de transformação digital, mas nós não enxergamos essa transformação de eliminar a mão de obra, não. Até porque não é desse jeito. Eu acho que são coisas complementares. Por exemplo, se você conseguir solução para que melhore a condição de segurança em determinada área de risco, isso aí pode ser apoio a melhorar a condição de trabalho, diferente de você fazer substituição da sua mão de obra. Acho que as coisas são complementares. Inclusive a empresa, eu não sei como anda agora, mas no passado nós falamos da procura por melhoria em processo, de ideias novas, de pessoas que viessem dentro da empresa ou até de fora, com ideias que pudessem simplificar o processo, economizar. Existe algum tipo de iniciativa, algum plano para receber essas ideias, tanto de colaboradores quanto de pessoas? Não, com certeza. A melhoria contínua de tudo que a gente faz é parte da nossa diretriz e da nossa orientação contínua da nossa organização. Então, qualquer ideia ela é considerada e vai ser avaliada para que vai ao encontro da melhoria
de condição de trabalho, de segurança, de meio ambiente, de processo produtivo, que traga uma melhor competitividade sustentável da nossa organização. Então, isso é absolutamente bem-vindo. Temos programa estruturado de melhoria, que a gente chama de melhoria contínua para as várias iniciativas do processo, o programa de inovação conectado com as startups, fazendo um ecossistema, poder prover soluções que às vezes vai desenvolver dentro de casa, vai demorar mais, você ativar o ecossistema como startup, por exemplo. Temos o nosso programa chamado Inove-se, que faz a conexão com o ecossistema. Então, isso é vivo na nossa organização. E as pessoas têm oportunidade, podem colocar suas ideias que elas vão ser consideradas. Já houve alguma ideia, assim, que tenha resultado em uma melhoria fantástica, assim, algo que foi brilhante, foi uma ideia simples? Tem algum exemplo? Eu acho que o nosso processo é um processo intenso, produtivo. Eu acho que a nossa organização, não só as organizações aqui de Vitória, mas todas as unidades que a gente trabalha no Brasil, está mostrando a capacidade dos nossos empregados para ser referência no grupo. Acho que a resposta é que ela é muito mais completa. As operações aqui de Vitória e as outras são referência no grupo, na maioria dos aspectos do nosso negócio. E isso é feito por capital humano. E no caso da ArcelorMittal Tubarão, com capital capixaba. Mais de 98% da nossa população é capixaba. Certo? E nós somos exportadores de talentos. Tem várias pessoas daqui prestando serviço para o grupo. Porque nós evoluímos em N fatores do processo e continuamos evoluindo continuamente através do capital humano capixaba, no caso aqui que nós estamos falando da ArcelorMittal Tubarão. Falando um pouquinho sobre economia, foi colocado aqui, né, que a ArcelorMittal ela acredita no crescimento do país. Como é que, uma visão pessoal sua, como é que você vê o momento para o país e quais são as perspectivas aí para os próximos meses e anos para a economia brasileira? Eu acho que um fato que aconteceu no Brasil recentemente, na primeira etapa, e esperamos que conclua agora no segundo semestre, que é esse passo de aprovação da reforma tributária, né? Eu acho que o país estava precisando de uma reforma estruturante, a aprovação na Câmara foi o início dessa transição, e a gente entende que isso vai trazer benefício para o país. Tem vários estudos, por exemplo, a CNI, os estudos que ela faz aí, que isso pode trazer um impacto, eu diria, de 0,5% no PIB, obviamente, após a transição completa, 2026, né? Você tem uma transição aí que ainda tem um processo de aprovação no Senado, né? Mas eu acho que a aprovação da reforma tributária traz um momento positivo para o futuro do Brasil. Então, eu citaria esse como exemplo de uma reforma estruturante que começou o caminho, né? Essa aprovação em julho aí na Câmara, acho que é um passo que vai trazer, acho que, um futuro melhor de crescimento para o país. Acho que ela vai fazer parte da nova fase do país. Ainda está em discussão no Senado a proposta, mas existe toda uma mística aí com relação ao assunto. O setor de serviço, por exemplo, reclama um pouco, né, da mudança na carga tributária. Como a indústria vê isso? A reforma ela é positiva para a indústria e ela tende a fazer com que toda a economia cresça. Eu vou dar só um exemplo. A reforma tributária vai trazer uma solução para o problema de cumulatividade de impostos. Esse é um problema para todos os setores da economia. E em o país crescendo, o nível de oportunidade para todo mundo cresce. Então, acho que esse tema de um perde, o outro ganha, eu acho que ele se equaciona com o resultado final de crescimento do país, que vai gerar muito mais oportunidades. Então, no final, eu acho que a fatia é maior do que se tem hoje. Então, a oportunidade de crescimento do país vai ter mais demanda para todo mundo. Todo mundo vai acabar saindo. Vai empregar muito mais gente, as pessoas estando mais bem estruturadas aí como cidadão no Brasil. Que bom, vamos torcer para tudo dar certo. Com relação ao mercado global, a gente tem aí um cenário ainda de guerra, né? Tem a China prometendo crescer, tem uma concorrência muito forte. Como
Como é que você vê aí o cenário da economia do planeta para o setor siderurgia e como um todo? Para o setor siderurgia, eu vou me ater no setor siderurgia, né? Nós temos um problema ainda mundial, o efeito da guerra ele é concreto. A China, que o crescimento não retoma, né? Apesar dos incentivos. Então, um momento de incerteza, mas que a gente tem que continuar focado em melhorar o que a gente faz a cada dia para que a gente não fique esperando que aconteça algo e faça a sua parte, né? Então, a nossa estrutura, a nossa estratégia, vamos continuar trabalhando e vamos continuar dialogando para que as melhores soluções venham. Mas o momento é um momento bastante de atenção. Então, o segundo semestre de atenção, mas vamos focar, trabalhar e encontrar soluções para amanhã ser melhor do que hoje. E tem alguma previsão de aumentar ainda mais a produção aqui da unidade Tubarão, da ArcelorMittal? Não, o futuro aqui é o que eu falei lá no início, em algum momento aí da nossa entrevista, que vamos chamar de verticalização. Não é aumentar volume de produção, e sim verticalizar para agregar valor para a nossa empresa e para o Espírito Santo. Se aquele investimento que a gente citou da laminação a frio, galvanização acontecer aqui no estado do Espírito Santo, nós vamos estar verticalizando e melhorando o estado do Espírito Santo com bastante convicção. A produção básica, então, já é suficiente. É porque a gente exporta placa de aço semi-acabado. A gente vai pegar essa placa e parte dela transformar em laminado a frio e galvanizado. Para quem sonha em trabalhar na ArcelorMittal, para aquele cara que está estudando, que está ainda decidindo o que vai fazer, qual é o conselho? O conselho para trabalhar na ArcelorMittal é: vocês estão escolhendo uma empresa que trata o ser humano como deve ser tratado, com carinho e com respeito. Então, entrou para a família ArcelorMittal, você vai conhecer isso. E essa decisão de entrar, possivelmente a gente torce que ela seja uma decisão de ficar, porque o ambiente de trabalho é familiar. É familiar. E isso é o que a gente busca a cada dia. A gente não abre mão disso. Perfeito. Bom, e o curso? Que tipo de qualificação? As várias qualificações. Hoje, por exemplo, cientista de dados. Cientista de dados não precisa ser engenheiro. Então, nós temos cientista de dados que tem várias especialidades. Então, cientista de dados, engenharia de produção, engenharia metalúrgica, engenharia mecânica, engenharia elétrica, administração, ciências contábeis, variedade. Acho que isso hoje é bem diverso, né? As disciplinas e a gente precisa das pessoas antenadas nesse tema da relação humana e da criatividade, que a sua criatividade seja aplicada e possa gerar benefício concreto para as pessoas e para o planeta. Perfeito. Bom, gostaria de agradecer aqui a presença do Jorge Oliveira. Muito obrigado, foi uma grande satisfação conversar com você. Eu agradeço o convite e eu acho que a gente teve realmente um bate-papo rico e eu pude colocar com todo carinho e de coração o que é a nossa empresa, o que a gente faz aqui no estado e em outros locais que a gente está situado no Brasil e pelo mundo afora, que essa é a direção do nosso grupo. Vamos ser humano e, sendo humano, a gente conquista as pessoas e as pessoas vão ter dúvida na hora de sair. Mais uma vez, muito obrigado. Este episódio do Histórias Empresariais está disponível na edição impressa do jornal A Tribuna, no portal Tribuna Online, em nosso canal no YouTube e nos tocadores de podcast.